mostrar para vocês mais um caso de reabilitação com implantes, mas é um caso que teve associação de ortodontia, então o paciente teve que fazer o tratamento antes com aparelho, para aí a gente poder reabilitar ele com implantes. Vamos mostrar isso, gente? É um outro caso, tanto essa com ortodontia, que a gente associa com outros profissionais, e também de alguns casos, de outros programas que a gente acaba apresentando, onde há necessidade de dentes que são envolvidos com o tratamento de canal. Então a gente também acaba trabalhando, pode dizer que é um tratamento multidisciplinar. Então vamos lá que eu vou mostrar um caso que ele está aqui ainda no começo, no seu tratamento ortodôntico. Foi feita toda uma avaliação, tanto na clínica também como com o ortodontista, pela indicação desse tipo de tratamento. E a gente opta então para fazer a cirurgia da instalação dos implantes na reta final do tratamento ortodôntico. Porque não adianta colocar os implantes nos locais que aí há falta de dente, se o paciente ainda está na fase do tratamento ortodôntico, porque essa movimentação depois vai comprometer o restante do caso em função da posição, o dente que poderia estar se colocado, como a gente vai mostrar para vocês, no final do seu tratamento, se os dentes movimentam mais para um lado, mais para o outro, esse implante fica deslocado, porque o ortodontista não pode tracionar o implante, não pode fazer força sobre o implante ao ponto que ele tenha que fazer força para movimentar ele de posição. Ele pode utilizar como ancoragem e tal para auxiliar, mas não para poder tracionar ele para um local ou para outro. Então, o paciente estava dessa maneira aqui, com essa falta de dentes nessa região posterior. Tem ainda também aqui em cima, mas o caso, nesse momento em específico do tratamento que a gente vai apresentar agora para vocês, é da parte inferior. Então, atrás, ele já tinha também aí uma coroa de metal, que já havia fraturado, que já tinha outros problemas, então que a gente acabou emendando todo o seu tratamento. De que forma? Realizando os implantes aqui nesse espaço que é a falta e reabilitando também aquele único dente que tinha lá atrás. E como a gente sempre comenta, para quem olha e vê que está nesse estágio, dessa forma, se assusta ou tem a impressão, não, está perdido, não tem o que fazer, é obrigado a extrair, a pessoa já tem o receio até de ir no dentista para ter essa informação. Não, a gente consegue reabilitar desde que tenha a raiz tratada. Então, naquele espaço que a gente viu aí nas fotos anteriores, é feito, nós chamamos todo esse processo de anestesia, de planejamento, faz uma pequena abertura, então às vezes o paciente imagina, nossa, mas é muito, tem que abrir muito, sangra muito, é traumático. É uma pergunta bem comum, né? Ai, mas vai sangrar muito, cirurgia... Vai doer e tal. Então assim, o que acontece? É uma cirurgia muito limpa, né? A gente vai mostrar para vocês de que forma que isso acontece. Então naquele pequeno espaço que tem, se faz uma incisão bem na região do meio e a gente abre da forma mais delicada e menos invasiva possível, desde, logicamente, que o dentista possa ver da melhor forma toda a região que ele está intervindo. Então, aqui já estão os orifícios pré-formados das instalações dos implantes, então a gente utiliza, a gente até já fez um vídeo e apresentou para vocês como é que é o passo a passo dessa formação desse orifício. Então, cada broquinha vai ampliando o diâmetro para que a gente chegue nesse formato. Atrás também a gente acabou tirando já aquela coroa metálica e ainda agora mais a impressão que está mais comprometido ainda, mas vocês vão ver no final que a gente consegue reabilitar da melhor maneira. Então aqui, os implantes sendo instalados, esse prolongamento que existe aqui, porque o implante está lá dentro do tecido ósseo, desse limite para dentro, esse prolongamento é o que possibilita o dentista de inserir o implante naquele local, é como se fosse um montador, um adaptador que a gente consegue prender ele, ter como poder rodar. Isso, bem lembrado, o implante vai rosqueando, a gente pré-determina o formato e esse implante ele vai rosqueando até o limite que a gente tem do tamanho do implante. Às vezes as pessoas perguntam, mas o implante bate ele lá dentro, como que ele entra? Na verdade, esse batido que a Morgana comentou era porque era assim. Então, assim, há muito tempo atrás, né? Os primeiros que surgiram. Os implantes evoluíram bastante. Então, tinha implantes que eram laminados, que era feito um corte no tecido ósseo, eram coisas bem traumáticas, tá? Uma hora a gente até pode pegar radiografias antigas para mostrar como é que era, evolução. Tá? Então, assim, já desmontado aquela parte que seria daquele componente que auxilia na instalação. Então, aqui o implante está totalmente lá dentro, só fica a cabeça do implante exposta. Nesse caso, que a gente fez a utilização dos implantes, desse paciente do implante de uma marca chamada Strauma, que possibilita, então, nesse caso, duas coisas. Que a reabilitação desse paciente seja mais rápida, porque o implante passou, e é do próprio fabricante, por um tratamento de superfície que possibilita um processo de cicatrização, de osso-integração mais rápida. Então, o que acontece? Em outros programas a gente sempre vem mostrado para vocês que existem os implantes de carga imediata, tem os implantes desses que a gente comentou da Strauma, só que cada um tem uma indicação para um local específico. Então,
Então, implantes nessa região, do implante tradicional, realizado de carga imediata, não é a melhor indicação. Então, para que o tratamento não seja, então, da maneira convencional, tem que aguardar lá os 4 meses, às vezes, então a gente acaba aqui lançando mão desse tipo de implante, que dá também para o paciente a possibilidade de a gente já adiantar uma segunda etapa. Qual seria essa? Os cicatrizadores. Esses cicatrizadores, então, a gente termina a cirurgia, coloca ele sobre os implantes. Por que esse nome? Porque ele vai dar já um contorno para esse tecido gengival. Já da onde vai depois vir o dente, né? Isso mesmo, dá sempre aquela sensação e aquela impressão que o dente está saindo lá de dentro da gengiva. Dos implantes convencionais e dos implantes mais tradicionais, tem que aguardar, então, como a gente comentou, vamos supor que uma média aí, os seus 4 meses, aí se faz uma nova abertura para a colocação de cicatrizador. Aqui não, na mesma sessão a gente já tem a possibilidade de colocar o cicatrizador. Logicamente, é dado os pontos, tem que esperar esse processo aqui, mas acaba sendo muito mais rápido. Esse tipo de implante, ainda a gente tem 2 modalidades. Os implantes que a gente tem que aguardar 21 dias, que então seria o implante da Straumann do SLA Active, e os implantes também da Straumann, só que só o SLA, que daí a gente tem que aguardar 42 dias, tá? Uma foto agora bem mais bonita, de novo, então do tecido gengival já extremamente cicatrizado, então assim, tente imaginar que esses volumes que a gente está vendo aqui sobre o dente, a gente também vai conseguir fazer aqui sobre o implante. Funcionando como se fosse realmente uma raiz. É isso mesmo. Que é o objetivo do implante, que ele funcione realmente como se fosse uma raiz do dente que foi perdido, né? Tem esse formato que a gente consegue dar esse volume, que é um volume bonito, que é característico também dessa região, até pelo formato do cicatrizador ele ser divergente. Então ele abre um formato que depois facilita até na hora, tanto da moldagem como depois da instalação das coroas sobre implantes, tá? Aqui atrás também já está sendo mexido, porque o paciente acabou utilizando um provisório também naquela região, naquele momento. Aqui então a gente já está na prova da estrutura sobre os implantes. Aqui só tem um detalhe, porque a gente acabou corrigindo e manteve aquela região por baixo, depois ela foi repreparada, mas dando a possibilidade de reabilitação. E aqui de novo fazendo a prova da estrutura que vai sobre aqueles implantes, tá? Uma vista lateral, que a gente consegue, aqui não dá para ver a diferença do que acaba sendo implante, do que acaba sendo material protético, o abattement aqui seria o termo técnico, mas nas fotos posteriores a gente vai conseguir ver isso ainda melhor. Seleção da cor, essa seleção é baseada aqui numa escala internacional, então tem aqui uma vasta nomenclatura de vários tons diferentes que a gente seleciona em função dos dentes remanescentes e ainda vai alterando cores, tom sobre tom, e aí dependendo de cada região, mais próximo da gengiva, mais próximo dos dentes, o contato superior vai até mudando o seu tom, tá? Vista do laboratório, depois de bem planejado, ó, como a gente conseguiu deixar o implante bem no meio da posição. Se tivesse acontecido talvez de uma outra forma, na hora do momento da cirurgia o implante estaria aqui, depois talvez o ortodontista puxa todos os dentes um pouco para lá, o espaço aqui ficaria muito maior. Então assim não, assim a gente tem a exata posição dos implantes e são instalados na reta final da colocação, da remoção do aparelho ortodôntico, tá? Isso são fotos vistas que vêm do laboratório. Uma foto lateral, o como que ele consegue dar o trabalho, porque ele simula aqui um material de tecido gengival. A parte interna, tudo que a gente viu de metal antes, é toda ela feita a aplicação de porcelana sobre ela. Uma vista lateral também no modelo. E assim a gente tem então o caso finalizado em boca. Se vocês lembrarem bem, nas fotos que a gente veio do laboratório, vem com o orifíciozinho em cima. E aí a gente também aqui já fez o selamento e assim acaba concluindo o caso.